E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre classes e métodos. Então, o que é uma classe? Você pode pensar em classe, né? Falando sobre orientação a objeto. Hoje a gente só vai dar uma introdução à orientação a objeto, então vou explicar mais ou menos por cima como funciona, mas na próxima aula vai ser mais aprofundado. Então, classe é basicamente tudo que pode ser, por exemplo, representado como alguma coisa que tenha atributos. Por exemplo, uma pessoa tem atributos e características, pode ser uma classe. Um brinquedo pode ser uma classe, porque tem características. E como fica esse exemplo na prática, né? Por exemplo, vamos falar da classe pessoa. Eu vou criar aqui uma classe pessoa. Então aqui, criei essa classe pessoa, e é assim que se define uma classe aqui em Ruby, né? Cada linguagem vai ter a sua especificidade. Em Ruby a gente faz dessa forma. Beleza, mas cadê as características dessa pessoa, né? Não tem nada aqui. E é aí que a gente chega nos métodos. Então, primeiro a gente tem uma classe que a gente define, né, uma pessoa, e a gente vai precisar de métodos para essa pessoa. Então, vamos dizer assim que ela diz oi, né? Sei lá, falar. Qualquer pessoa fala, né? E geralmente ela fala alguma coisa. Então, esse é um método, né? Estou definindo o método falar para essa pessoa. Comer. Então, método comer, porque uma pessoa come, né? Então, são verbos, né? Os métodos, eles podem ser definidos assim como verbos, que eu acho até mais fácil de entender. E é tudo basicamente o que uma pessoa faz. Ela fala, ela come, sei lá, ela pode jogar, pode brincar, enfim. Isso eu só estou definindo os métodos. Então, esses são os métodos, né? São verbos, coisas que uma pessoa faz. Beleza, mas e características que vieram dela, assim? Por exemplo, uma pessoa, ela nasce com cabelo castanho. Ou uma pessoa, ela nasce com olho verde. Então, para a gente definir esses atributos de nascença, por exemplo, seria um método também que se chama construtor. Então, esse initialize aqui, ele é um construtor. Se vocês pesquisarem, né, forem ver na internet o que é um método construtor em orientação a objeto, é um método que constrói aquela classe. Então, que nem eu falei para você, uma pessoa ela é construída. Eu dei o exemplo de nascença, mas pensa assim também. Eu quero construir uma pessoa João, eu. Então, o que essa pessoa vai ter, né? Então, o João vai ter, né? Tem um nome, ele tem uma idade, ele tem... O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar uma característica mesmo, cor de cabelo. Só para dar o exemplo aqui. Então, aqui a gente vai fazer dessa forma assim. Aí eu já vou explicar o que é esses arrobas, o que são essas coisas, mas não é importante agora. Bom, beleza. Essa é uma definição de um método construtor. Como funciona? Ele recebe atributos e ele faz o assign, né? Então ele seta esses atributos para essa pessoa. Então esse arroba aqui em Ruby nada mais quer dizer do que tipo assim, quando você inicializar essa pessoa, isso daqui vai estar preso nela. Meio que sempre vai ser dessa pessoa. Mas, beleza, meio confuso, né? Mas como funciona na prática? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o IRB e vou fazer a mesma coisa aqui. Copiar, né, a classe pessoa. Ó, fiz a pessoa aqui. Beleza. E agora, como eu inicio essa pessoa, né? Porque aqui é um método initialize, que é o construtor. Como que eu chamo esse construtor? Então, aqui em Ruby a gente pode usar o método new. Então, pessoa nova. Aí ela vai ter o nome João. Ela vai ter uma idade 25. Vai ter uma cor de cabelo castanho. Beleza? E aí eu tenho que pôr isso numa variável. Então, eu estou inicializando uma pessoa. Fiz uma pessoa aqui, que sou eu. E aí, aqueles atributos com arroba, eles estão aqui, ó. Quando eu inicializei a pessoa, eles ficaram aqui, ó. Arroba cor de cabelo, arroba idade, arroba nome. Então, isso quer dizer que isso são características desse objeto, né? Então, sempre que a gente inicializa uma classe, vira um objeto. Então, vou colocar aqui, ó. Classe são moldes de qualquer coisa que tenha características e comportamento. Objetos são as classes criadas
com atributos definidos. Então aqui eu só fiz um molde da classe e o objeto é quando eu dou o atributo para ela. Então no meu caso, nome, idade e tudo mais. E atributos são características dessa classe. E os métodos são comportamentos dessa classe. Eu coloquei como classe aqui só para ficar mais claro, porque a gente está definindo em uma classe tudo isso. Mas os métodos eles são chamados dentro do objeto. O que quer dizer isso? Se eu criar um método aqui comer, qualquer coisa aqui, então almocei. Esse método comer, ele não é disponível na classe pessoa, mas só quando eu inicializo ela. Porque também existem métodos de classe e métodos de instância, mas isso vai confundir. Então só entendam, só coloquem em mente que o método aqui que eu estou definindo é quando eu inicializo aquela classe. Então vamos testar isso? Então eu vou sair aqui do IRB e vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito. Vou colocar tudo isso aqui dentro do IRB, né? Boa. E aí agora eu tenho a pessoa de novo, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa. Person igual uma nova pessoa com nome João, idade 25, cor de cabelo castanho. E aí, se eu chamar... Nossa, tá bem bugadinho aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo arrumar. Pronto, acho que assim fica melhor. Mas enfim, é que eu tô no Windows e é complicado aqui. Mas ó, person, vocês viram aqui, tem o primeiro método dela é comer. Então se eu clicar isso, ele printa que almocei. Beleza? Então, essa é a aula de hoje. É que eu queria mostrar esses conceitos para vocês. Tudo isso aqui tem a ver com orientação a objeto. Então a gente vai entrar em conceitos mais profundos, mas esse é o básico de orientação a objeto. Então, eu recomendo vocês a darem uma olhada, se não ficou tão claro, e tirar qualquer dúvida. Mas deem uma olhada sobre classes, objetos, métodos, mas não vai fugir muito disso aqui. Então, que nem eu falei aqui, classes são moldes de qualquer coisa que tenha características e comportamento, ou seja, pode ser uma classe de uma pessoa, de um animal. Lembre de que é sempre algo mais abstrato, assim, né? Então, se tiver uma especificidade, não é uma classe. Por exemplo, como eu posso dizer, um celular aqui, o meu é um Samsung. Então ele já é bem específico, ele é um objeto. De qual classe? Celular. Então pode ter uma classe celular e o objeto é um Samsung, por exemplo. Então tudo que é abstrato assim, por exemplo, uma classe, casa, construção. Classe é uma construção, que pode ser uma casa, um prédio, e aí quando virar uma casa é um objeto, um prédio é objeto, e por aí vai. Beleza? Então, que nem eu falei, objetos são as classes criadas com atributos definidos. O Samsung, por exemplo, vem com Android, então seria o sistema operacional, mas nem todo celular tem Android. A Apple vem com iOS, por aí vai. E os atributos são características dessa classe, então aqui os atributos são características iniciais daquela classe. Então, né, animal, né? Se fosse uma classe animal aqui, ele teria um gênero, ele teria uma idade, ele teria uma raça. Então, animal poderia ter esses atributos. E por último, os métodos são comportamentos dessa classe. Então, um animal ele pode latir, ele pode deitar, né? Assim como eu coloquei comer aqui para pessoa. Beleza? Qualquer dúvida, mandem. Bem rapidinho. Um conceito bem tranquilo assim, não passei tantas coisas para não confundir, mas eu acho que com isso aqui já dá para ter uma noção, uma ideia de como funcionam as classes e os métodos, beleza?